Ora bem, parece-me que é inegável que esta situação que aconteceu no final do jogo no São Luís não teve a ver com a prestação da equipa, nem teve a ver muito menos com o resultado contra o Farense. Parece-me que há uma raiva acumulada por parte dos adeptos de uma época que está a ser muito abaixo do esperado em termos de títulos, porque a época começou mal, nomeadamente na Liga dos Campeões, bastante mal até. Houve até o calcanhar do Artur Cabral que conseguiu iludir um bocadinho, ou pelo menos corrigir um bocadinho em termos europeus, porque o Benfica esteve muito perto de não continuar nas competições europeias depois da fase de grupos da Liga dos Campeões. Chegou a estar nas quatro frentes e até foi tema se o Benfica teria capacidade para atacar as quatro frentes e ter sucesso. Agora, já na reta final, o Benfica está numa fase em que já não vai conquistar títulos e o mais que pode fazer, e praticamente fez, foi assegurar o segundo lugar com esta vitória. Portanto, tem a ver provavelmente com uma grande frustração acumulada dos adeptos e que no fundo descarregaram e passaram um bocadinho as marcas com esta prestação depois de uma vitória. Eu imagino que os jogadores tenham até ficado algo surpreendidos com isto, porque lá está, tem a ver com um pós-vitória e não estariam a contar com tal. Se calhar podiam tentar dar a cara, porque eu acho que é muito isso que os adeptos sentem nesta altura, é que é muito pouco, tirando Roger Schmidt e que tem um discurso já muito gasto, não há ninguém que dê a cara numa época que se caminha para ser de insucesso. Os próprios jogadores também não, e acho que isto também é um problema já um bocado maior do que propriamente no Benfica, é um problema estrutural, um problema conjuntural até no futebol português, de que os jogadores, os intervenientes são tão blindados que depois, quando é preciso dar a cara num momento delicado, se não o fizerem, e normalmente os clubes tentam proteger alguns jogadores, isso depois acaba por se virar contra o próprio clube. E neste caso parece-me que é isso que acontece. Portanto, não tem havido Otamendi a falar, não tem havido outros jogadores que, por exemplo, João Mário, Di Maria, que às vezes também falavam, jogadores mais experientes, mais batidos, ninguém tem dado a cara e por isso, se calhar, esta reação para com os jogadores que não se justifica em termos de violência, não é? E foram arremessadas coisas para com os jogadores e acho que isso é um limite que passa totalmente. Embora este distanciamento que existe, emocional até, de jogadores e de adeptos, acabou por motivar isto. Diria que sim, Roger Schmidt, lá está, é a pessoa que, em termos comunicacionais, que tem que dar a cara constantemente, e houve uma outra vez que não deu conferências de imprensa porque tinha jogos atrás de jogos e também fez sentido, mas normalmente Roger Schmidt fala 2 ou 4 vezes por semana e, portanto, tem dado a cara, tem falado, acho que não tem estado bem nas explicações que vai dando, portanto, há muita coisa, muitas pontas soltas, muitos nós que ficam por desapertar em termos das suas escolhas, em termos das opções que tem, em termos de alguma falta de dinamismo da equipa. Agora, acho que o Roger Schmidt tem toda a razão quando acha que isto já não é um simples criticar. E ele até fez um paralelismo interessante para com os jogos com o Marselha, porque em casa ganharam o Marselha, a equipa foi brindada com uma assobiadela monumental no final do jogo, mas foi, lá está, no fim do jogo, e aí, apesar de poderem não concordar, mas é legítimo fazê-lo, é uma maneira de os adeptos também se manifestarem. Agora, neste caso, é um caso diferente, é um caso... Claro, os adeptos tiveram ali a sua primeira oportunidade depois do Velodrome para se exprimirem, mas não foi um filme nada bonito e Roger Schmidt, tal como fez na primeira volta contra o Farense, voltou a dizer a alguns adeptos para ficarem em casa porque, de facto, houve ali vários limites que foram ultrapassados. E isto é futebol, é apenas futebol, é sucesso ou é insucesso, mas também me parece que aqui os adeptos do Benfica, alguns adeptos do Benfica, extrapolaram em demasia a sua ira com atos que não podem ter.
para mim esta é a grande questão nesta altura. Acho que o Rui Costa já tinha que ter vindo a terreno falar, explicar, obviamente ele já o fez algumas vezes esta época, mas não neste momento delicado, ou seja, quando o Benfica sentiu que foi perdendo coisas, portanto perdeu a Taça de Portugal, as meias finais contra o Sporting, perdeu o campeonato também naquele jogo contra o Sporting e agora a queda na Liga Europa. Não se tem visto o Rui Costa em ação, tem crescido cada vez mais esta sensação de Roger Schmidt poder estar de saída, a questão também contratual. Roger Schmidt deu aqui um grande travão nessa especulação na conferência de imprensa pré-jogo contra o Farense, em que mostrou que quer ficar, mostrou que quer continuar, mostrou que não quer ouvir outros clubes sequer e que quer manter-se firme ao projeto no Benfica, e ele é um treinador de projeto, um treinador que leva normalmente os projetos até ao fim, correndo bem ou correndo mal. Portanto, nesta altura seria imperativo que Rui Costa viesse falar, ou num sentido ou noutro sentido, e acho que se ele vier falar tem que ser para segurar o treinador, para serenar os ânimos, para assumir culpas também, porque o Benfica fez um grande investimento e não tem o retorno em termos desportivos que pretendia, mas acho que está na hora de Rui Costa falar, porque, no fundo, a época do Benfica já acabou, por mais que ainda haja jogos pela frente, mas o Benfica já não vai sair do segundo lugar, em condições normais, obviamente, e não tem mais nada pelo que lutar, portanto, se calhar está na altura de começar já a arrumar a casa, até para os adeptos poderem ter o mindset certo para já começarem a pensar na próxima época. Eu acho que tirará margem se Roger Schmidt não se quiser dar a isto. Portanto, neste caso, eu acho que o treinador do Benfica disse claramente o que tinha a dizer, não se revê, não compactua, não aceita este tipo de comportamentos, portanto, mostrou esse seu desagrado. A grande questão é se Roger Schmidt sabe que vai, se continuar, entrar numa época com uma margem de erro zero, nula, portanto, tem que apresentar serviço, tem que construir um plantel que volte a entusiasmar os adeptos como quando ele entrou no Benfica, porque se na primeira época de Roger Schmidt houve ali alguns equívocos, mas o balão de oxigênio estava completamente cheio, nesta altura está completamente vazio. Portanto, se Roger Schmidt tiver uma entrada em falso, vai ser altamente prejudicial e este ambiente regressará imediatamente. Portanto, eu acho que isto tirará margem ao próprio treinador se ele sentir que corre um risco disto voltar a acontecer e ele não o quer sentir outra vez. Agora, em relação ao Benfica, não acho que isto tenha qualquer tipo de decisão, de influência no que Rui Costa decidir, olhando aqui para uma eventual hipótese de indenização para o treinador sair. Portanto, é acima de tudo um cenário feio, um cenário que mancha o clube, mancha também os adeptos e que não acabou por ninguém ficar bem na fotografia, mas acho também que o Benfica deve fazer uma introspeção de que é uma casa onde quase nenhum ralha, não é? Só os adeptos ralham, o Roger Schmidt vai se defendendo, mas pouco mais há em termos de defesa, de dar a cara, de mostrar a outra face por parte da SAD e do clube.